Independente da sua idade, eu sei que em algum momento você já se pegou em uma situação onde ficou pensando tanto sobre alguma coisa que acabou ficando paralisado sem saber o que fazer e não tomou nenhuma atitude porque ficou com medo dos possíveis resultados das suas ações e escolhas. Porque esse é o efeito causado por pensar demais. É como um ciclo infinito de pensamentos que podem parecer necessários no momento, onde você acha que está refletindo e pensando bem sobre alguma decisão importante ou atitude que você precisa tomar, mas, na verdade, isso não te leva a lugar nenhum, só te deixa mais estressado e ansioso. Então, ao invés de encontrar uma solução, você fica andando em círculos dentro da sua mente, criando fantasias que nem sempre refletem a realidade. E, na verdade, praticamente nunca acontecem de fato. E o pensamento excessivo cria uma tempestade mental que te impede de progredir na vida. Então, o que muitas pessoas não percebem é que esse hábito afeta demais a nossa vida de diversas formas diferentes. Isso atrapalha tanto no seu trabalho, nos seus relacionamentos, quanto principalmente na sua saúde mental. Então hoje eu vou te ajudar a superar esse problema que está te impedindo de viver tranquilamente. Porque pensar demais geralmente surge do medo de perder o controle das situações. Mas essas situações onde você cruza pela incerteza são muito importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, ao invés de querer controlar tudo, é muito mais saudável se concentrar em manter uma mentalidade positiva, focando em controlar o que você pode controlar e aceitar que o que é para acontecer vai acontecer naturalmente e o que não for para acontecer não vai e tá tudo certo. Porque esse pensamento excessivo pode ser extremamente ruim para você e ao invés de se tornar uma pessoa proativa, que é organizada e resolve os problemas com autonomia e antecipadamente, sempre tentando prevenir os problemas e não remediá-los, você se torna reativo às situações e começa a só agir conforme as coisas acontecem. E vive a vida o tempo inteiro só naquela sensação de ficar apagando incêndio com um balde d'água, porque deixa tudo sempre para resolver na última hora e só depois que os problemas explodem de verdade. E o problema é que quando a gente pensa demais, nós ficamos o tempo todo projetando os nossos medos e inseguranças sobre o que pode acontecer ao invés de se concentrar no que realmente está acontecendo. Porque as coisas na realidade são diferentes das fantasias criadas aí dentro da sua cabeça. Então isso cria um ciclo de ansiedade gigantesco, onde você passa a enxergar problemas aonde eles não existem. Por exemplo, uma coisa muito comum, imagina que você envia uma mensagem para uma pessoa e não recebe uma resposta imediata. O pensamento racional seria que a pessoa pode estar ocupada, trabalhando em uma consulta médica ou até cochilando. Mas quando você pensa demais, a sua mente começa a criar cenários apocalípticos, sempre pensando no pior dos casos. Ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que a pessoa tá brava comigo? Meu Deus, eu vou ser demitido. Ela não me ama mais. E se ele passou mal e não tem ninguém junto? Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Então, eu sei que em alguma dessas coisas você já pensou pelo menos uma vez na vida. E esse tipo de pensamento não só causa estresse desnecessário, quanto também prejudica os seus relacionamentos. Além disso, também drena sua energia emocional e mental, porque te impede de aproveitar o momento presente. Porque a sua mente está o tempo todo só preocupada e vivendo lá no futuro, criando cenários sobre o que pode dar errado e sofrendo por antecedência. Então isso afeta a sua saúde mental, trazendo ansiedade, insônia e até problemas físicos, como dores de cabeça, tensão muscular e dores no corpo. Por fim, voltando ao assunto, por que a gente faz isso em primeiro lugar, de ficar pensando tanto sobre as coisas? Então, basicamente, o hábito de pensar demais é ligado às suas inseguranças e nos traumas passados. Por isso, nós aprendemos a antecipar problemas para evitar decepções ou rejeições como já tivemos no passado, porque a gente não quer sofrer de novo o que já sofreu uma vez, porque a gente sabe o quanto foi dolorido para a gente. Mas essa antecipação constante de problemas muitas vezes não nos protege, porque ela é muito falha e ela exagera, pelo simples fato de que nenhuma situação é igual à anterior. E o que aconteceu no passado não é a mesma coisa que está acontecendo no presente. Por isso eu vejo as pessoas sofrendo tanto com relacionamentos hoje em dia, porque comparam o relacionamento atual com os relacionamentos e pessoas que conheceram no passado. E não daquela forma inteligente para ficar de olho nas red flags e nos sinais de que a pessoa não é uma pessoa boa, mas ficam naquela neurose com a possibilidade de aquela pessoa vir a fazer algo que outra pessoa fez para você em algum momento do passado. Mesmo ela nunca ter dado nenhum sinal de que vai de fato fazer algo remotamente parecido ao que te fez sofrer no passado. Então isso acaba nos colocando em um estado contínuo de estresse. É uma forma de autoproteção
que acaba sendo mais prejudicial do que útil. E além disso, a sociedade incentiva o pensamento excessivo de várias maneiras, como nas redes sociais, por exemplo, onde elas alimentam a necessidade de comparações constantes, e quando a gente vê aquelas vidas perfeitas dos outros na internet, a gente se sente mal, o que nos leva a pensar demais sobre as nossas próprias escolhas e ações, e ficamos cada vez mais estressados e depressivos, porque aparentemente as nossas escolhas todas deram errado, porque a gente não vive a mesma vida que aquelas pessoas na internet vivem. Mas a boa notícia é que você pode sim superar esse tipo de pensamento excessivo para viver com mais tranquilidade. O primeiro passo é reconhecer os momentos que você está pensando demais e quando perceber que está preso em um ciclo de pensamento sem fim, pare e pergunta para si mesmo: esses pensamentos são baseados na realidade ou são suposições que eu estou inventando? Porque essa pergunta vai ajudar a trazer clareza e racionalidade para a situação. Segundo, foque no momento, porque a prática da atenção plena é uma ótima ferramenta para combater os pensamentos excessivos. Então, quando a sua mente começar a se dispersar tentando focar lá no futuro, traga ela de volta ao momento presente. Sempre pergunte a si mesmo: é hora de pensar sobre isso? Eu vou conseguir resolver isso agora? Caso não, pare de pensar nisso e volte a se concentrar no que você está fazendo agora. Terceiro, foque no que você pode controlar. Esse é o melhor aprendizado para melhorar a sua inteligência emocional. Isso se aplica a tudo. Por exemplo, na sua vida profissional. A única coisa que você pode controlar é o seu desempenho. Então foque em ser profissional, em fazer o seu melhor, porque você não tem como controlar, por exemplo, se você vai ser demitido ou se vai ser promovido, porque isso não depende só do seu desempenho. Depende também do fator social, da mentalidade do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, dos relacionamentos. Então a sua atenção precisa se voltar ao que está sob o seu controle. O que não estiver, você não precisa se preocupar. Mas uma coisa que você pode pensar é em sempre se manter estudando e se profissionalizando, para caso algo aconteça, você esteja preparado para isso, porque soube prevenir ao invés de esperar para remediar uma situação. Assim como nos relacionamentos também, você não pode controlar outra pessoa por mais que você queira. A única coisa que você pode controlar são as suas atitudes, focando em ser o melhor parceiro possível, tanto através da sua comunicação clara quanto das suas ações, para que a outra pessoa, como resultado, te trate como você merece. E caso não trate, você sabe que fez o que podia, mas mesmo assim não foi o suficiente. Então é hora de mudar. Porque, infelizmente, cada pessoa está passando pela própria experiência de vida, pelas frustrações e pelos problemas. E elas têm o direito de viver essas situações particularmente. E por mais que você tente controlar e influenciar a vida delas, na maioria das vezes você só vai se frustrar. Porque o que pertence a elas, seja o desafio da vida ou a conquista e a solução, faz parte da vida dela e não pode ser mudado por você por mais que você tente. Então você só consegue ajudar e mudar a vida de pessoas que estejam abertas a isso. E caso elas estejam, aí sim você pode ajudar e influenciar essa pessoa. Mas nunca tente influenciar, opinar, mudar ou controlar a vida de alguém que não pediu para você fazer isso. Porque o único que vai se lascar é você. E além disso, uma coisa muito importante é que pensar demais nos problemas, além de não resolver nada, só faz os problemas crescerem. Quanto mais você pensa em algo, mais aquilo cresce na sua mente e toma conta da sua vida. Então, como eu disse, se você não tem como resolver agora esse problema que está aí roubando toda a sua atenção, você precisa deixar ele de lado e focar no restante da sua vida até encontrar uma solução. Como, por exemplo, algo muito comum é nas finanças, onde só ficar pensando que você está sem dinheiro, preocupado o tempo todo, só vai te deixar maluco. Várias pessoas vêm até mim falar de dívidas de banco, que estão estressadas com isso e não sabem como resolver no momento. E isso acontece porque não existe uma solução no momento. Porque, pensa só, você está devendo dinheiro para o banco? Tô. Tem dinheiro para pagar agora? Não tenho. De jeito nenhum? Não. Então para de pensar nisso. Vai trabalhar, consegue mais dinheiro e a hora que você conseguir, vai lá e paga a dívida. Não é para ficar se martirizando sobre isso, é focar na solução e não só nos problemas. Isso é muito importante porque tudo é questão de energia. Ficar só pensando em negatividade e problemas só vai chamar mais negatividade e mais problemas para sua vida. Pensa naqueles dias que você com certeza já passou, que teve um problema pequeno, daí ficou irritado, e depois parece que todo o resto do dia começou a dar errado também. Sabe por que isso acontece? Porque você fica focando naquela energia negativa. Então, quando você esbraveja já no seu primeiro probleminha, assim, como aquelas coisas que, a vida tá difícil, nada dá certo, que porcaria, é só problema que eu tenho.
o que você acha que vai acontecer? A vida vai te responder. Tá difícil? Então toma mais problema. Por isso, bota na sua cabeça: problema chama problema, solução chama solução, dinheiro atrai dinheiro. Foque no positivo que você vai receber mais positividade. Isso não é balela. É só você ficar por perto de gente negativa que só reclama por 10 minutos, que vai sentir, que vai pender para a negatividade só pela energia ruim dessa pessoa. E rapidinho você vai ficar igual, reclamando de tudo e achando problemas onde eles não existem. Então a regra é: não dá para resolver agora, não pensa nisso. Foca no que dá para resolver. Próximo ponto: aceite a incerteza, porque o pensamento excessivo vem da necessidade que você tem em querer controlar tudo o que vai acontecer. Mas a verdade é que você não pode controlar tudo. Então aceitar que a incerteza faz parte da vida vai te deixar muito mais tranquilo. Porque no final das contas, por mais que você controle as suas ações, você nunca vai poder controlar os resultados. Então, a vida é feita de incertezas e quanto mais cedo você aceitar isso, menos vai se preocupar, porque não tem nada que você possa fazer para mudar essa situação. E um outro ponto muito importante é que ao invés de ficar preso pensando no que pode dar errado, foque nas pequenas ações que você pode fazer para resolver os seus problemas. Se você está preocupado com um projeto grande no trabalho, ao invés de pensar em todas as maneiras que ele pode dar errado, foque no próximo pequeno passo que você pode dar para se certificar de que ele não dê errado. Porque cada coisa que você faz e resolve é uma coisa a menos para se preocupar se aquilo vai dar errado. E já o último ponto, que é algo que eu uso muito na minha vida, é usar os gatilhos mentais. Se algo acontecer, eu faço tal coisa. Por exemplo, se eu começo a ficar ansioso, pensando demais no trabalho de amanhã, eu pego e vou para a academia. Se eu ficar preocupado demais com alguma conversa que eu tive que ficou mal resolvida, eu vou voltar e falar com a pessoa para esclarecer a situação. Se eu ficar estressado com dinheiro, eu sento e vejo meu planejamento para conferir se não tem nenhuma ponta solta que eu não percebi. Se eu ficar pensando demais em um problema que tem solução, eu vou focar em resolver esse problema urgentemente, porque assim me libero daquela preocupação. Enfim, são coisas assim. Crie gatilhos. Quando você sentir alguma coisa, já tenha uma ação-resposta pronta para ser feita. Porque inconscientemente, você já faz isso, só que da maneira errada. Como, por exemplo, me estressei no trabalho, vou para casa comer pizza e jogar videogame jogado no sofá. Não gostei que a minha mulher brigou comigo, vou pro bar lá com meus amigos tomar cerveja. Meu chefe reclamou do meu trabalho, vou trabalhar de má vontade para ele ver só o que é. Porque no final das contas, tudo é psicológico. Se você pensa demais nas coisas, isso é uma reação da sua mente, tanto para tentar te proteger, quanto para evitar esforço. Como eu sempre digo, o nosso cérebro faz tudo para evitar o desconforto, mas muitas vezes isso acaba sendo prejudicial para nós mesmos. Então é muito importante pensar nisso de forma consciente, porque é bom pensar bem nas coisas antes de tomar atitudes precipitadas. Mas você nunca vai conseguir adivinhar o futuro nem prever os resultados das suas ações, por mais bem planejado que você seja. Então pensa bem, pensa o suficiente e haja para ver o resultado e ir fazendo as alterações e melhorias conforme as coisas se desenrolam. Porque se você só ficar parado pensando até chegar na conclusão perfeita, nunca mais vai fazer nada na sua vida. Porque esse momento nunca vai chegar e a sua insegurança só vai aumentar até o ponto de você ter medo até mesmo de sair de casa porque não sabe o que vai acontecer da porta para fora. Mas então, antes de ir embora, me conta aqui como você tem lidado com isso, se pensa demais sobre as situações e como faz para tentar resolver. Se fica travado ou se tenta acordar para a realidade. Mas então, a gente se fala na próxima e valeu!